Olá, senhores, muito bem-vindo ao nosso novo podcast, né? Bem-vindos ao Apocalipse Financeiro, podcast onde fé e finanças se encontram. Hoje exploraremos, né, com os ensinamentos da Bíblia, podem orientar a ética nos negócios em meio aos desafios, né, de um mercado que muitas vezes valoriza o lucro acima de princípios. E um mundo repleto de práticas duvidosas, vamos descobrir que a integridade, a moralidade e a fé podem e devem caminhar juntos para transformar a maneira como conduzimos nossos negócios. Prepare-se para uma jornada inspiradora e transformadora com o nosso tema hoje: mercado, moralidade e fé e ética nos negócios à luz da Bíblia, né? Então vamos contextualizar isso, né, dentro de fundamentos bíblicos, né? Vamos lá para Provérbios 11:1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Nesse versículo a gente vê que é ressaltada a honestidade nas transações e não é apenas uma prática comercial, mas uma exigência divina. Era muito comum lá no passado as pessoas serem mais honestas na sua prestação de contas com seus clientes. Era muito comum, né, você ir no mercado, né? Lógico, tinha alguns aventureiros que tentavam, mas a ética era mais predominante, o pessoal era mais rígido com essa situação, né? E dentro dessa história e tradição, nós temos dois contos aqui interessantes, dois contos não, dois relatos verídicos, né, que nós temos na Bíblia, né? Que é José no Egito, que eu já venho falando alguns podcasts para vocês, né? A história de José, narrada em Gênesis 37, Gênesis 39 a 47, né? Que conta como ele foi vendido como escravo, mas ascendeu numa posição de governador do Egito apenas abaixo do faraó, né? E na sua administração de recursos, armazenagem dos grãos durante os anos de fartura, para sustentar o povo na fome, é um exemplo marcante de ética, transparência, sabedoria na gestão dos bens públicos. José que foi para a casa de Potifar, foi fiel ao seu servo, depois foi um fiel servo, depois Potifar descobriu que ele foi enganado pela sua esposa, né? E depois José foi para uma prisão, depois da prisão ele foi libertado e José cresceu no Egito de sobremaneira. Ele procurou, né, de várias formas ali conduzir tudo dentro de uma fé, tudo dentro da sua visão de honestidade, né, da fé judaica, e Deus foi abençoando, e o Egito foi abençoado em prol dele, né? E nós temos ali Daniel na Babilônia, né? A trajetória de Daniel também foi muito marcante, para quem não sabe a história, né? Existia um período em Israel, né? Israel era um povo que teve uma época que eles foram desobedientes a Deus, ao ponto que Deus se aborreceu com eles, e Deus entregou eles à Babilônia, né? E Daniel ele passou várias épocas ali observando, né, vendo as coisas e depois, né, no final desse período do governo da Babilônia, o povo judeu eles foram libertos pelo povo persa, né? E nós tivemos ali uma melhora ali na trajetória de Israel. Mas a gente teve ali, né, a trajetória de Daniel registrada nos capítulos 1 e 6 do livro que leva o próprio nome do autor, né? E nós vamos destacar como ele se manteve fiel aos seus valores, mesmo no ambiente de corrupção e idolatria. Isso aqui é importante. Você ter convicção do seu potencial. Você não querer ser igual ao que o mundo é, mas você está no mundo e querer fazer uma diferença. Tá? Existem pessoas hoje que elas querem ser grandes empresários, profissionais bem-sucedidos, querem ser os melhores médicos, os melhores doutores, os melhores cientistas, os melhores tudo, mas eles querem andar como o mundo anda. E às vezes andar como o mundo anda não é andar com Deus. Então Daniel, ele foi um excelente sábio, e ele não andou como o mundo da sua época andou. Ele recusava, né, algumas certas situações, né? A sua recusa em comprometer os seus princípios, seus valores, mesmo diante das pressões, e olha que tinha pressão de morte, né? Fez com que ele se mantesse, né, atemporal, e com isso foi íntegro e justo até o fim dos seus dias. Então essa é uma situação que a gente tem que observar. Como é que está o mercado hoje, né? O mercado de desafios no cenário atual, né? Hoje a gente tem um ambiente corporativo, né, contemporâneo muito pesado, muito marcado por uma... Nós não temos mais guerras, né, de tacar por porrete e armas no cenário corporativo, como era no passado, né? Guerras por causa de regiões mais ricas, né? Guerras
por causa de recursos, né? Apesar de nós termos algumas coisas indiretas, mas hoje o cenário corporativo ele é muito complicado. As pessoas elas acabam deixando a sua essência, os seus valores de lado, né, para mostrar resultados, né? E esse é um desafio muito grande, porque você vai ter que vencer algumas coisas, entre elas a corrupção. Você vai ter que vencer exemplos de suborno, como a gente vê nos contratos governamentais que saem direto no noticiário, fraudes em licitação, fraude não sei aonde, fraude na saúde, não sei aonde, procurar ter, né, sobrepor a isso para ter uma justiça e uma transparência, né? Outro ponto que a gente precisa sair é da manipulação. A manipulação de informações financeiras, distorções de números em grandes corporações para atrair investidores, né, como evidenciando, né, em escândalos que abalaram mercados globais. Então, essa manipulação você tem que tomar cuidado. Às vezes, se você tiver um espírito muito ganancioso, você acaba entrando numa operação que não era para entrar, mas a questão da ganância te fez entrar. E muitas das vezes você é um manipulador, né? Você tem que tomar cuidado para não manipular, porque você pode induzir pessoas ao caminho errado, né? E até mesmo perdas financeiras, né? E a outra coisa é a exploração. Tá? Eu tenho que evitar práticas, né, que explorem trabalhadores e comunidades, priorizando o lucro acima do bem-estar das pessoas ou o lucro acima dos meus funcionários ou colaboradores. Então, esse é um papel, são três pilares que a gente tem que ir contra o mundo contemporâneo: a corrupção, a manipulação e a exploração. Se a gente quiser ter, né, puder atender a nossa demanda de ter uma ética, né, nos nossos negócios ou no nosso trabalho à luz da Bíblia. Então, isso é um cenário que vamos dizer assim, é muito difícil, é desafiador para algumas pessoas, né? E o papel da fé nisso, né? Nós que somos cristãos, né? Nós temos que servir como um bússola, né? Lembrando que ninguém é perfeito, tá? Mas uma hora você vai falar uma coisa que alguma pessoa não vai gostar, uma hora você vai fazer algo que não vai gostar, porque perfeição, mano, só quem tem é Deus. Nós não temos, nós não somos. Então, os valores cristãos podem servir de bússola, né? Lembrando-os, né, que o verdadeiro sucesso nos negócios não se mede apenas em números, mas na capacidade de promover o bem-estar coletivo e a justiça. A gente vai pegar o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nossas obras que nós fazemos com as obras da nossa mão, elas não têm que ser glorificadas, né, para glorificar a pessoa, eu, né? Ela tem que ser usadas para glorificar o nome de Deus, né? Lógico que é uma luta diária e constante, porque nós não somos perfeitos, tá? O princípio da ética nos negócios da luz da Bíblia, né? Integridade e transparência, Provérbios 16:11. Os pesos e as medidas dos justos são da parte do Senhor. Todos os pesos da bolsa são o seu jugo, né? Um exemplo prático, né? José no Egito administrou os recursos com clareza e honestidade, evitando o favoritismo e garantindo a sobrevivência de toda uma nação. Na realidade, José garantiu a sobrevivência do Oriente Médio inteiro naquela época de fome, né? A justiça e a equidade também estavam presentes, né? Garantir condições dignas e justas, né, para todos os envolvidos na cadeia produtiva. A gente também tem um exemplo, né, de Daniel na Babilônia, que recusou comprometer seus princípios defendendo a justiça, mesmo em ambiente de corrupção, como a gente citou anteriormente. Várias vezes tentavam comprar Daniel, né, com banquetes, né, com refeições luxuosas, né, e Daniel se mantendo ali firme no seu propósito, né? A responsabilidade social é muito prevista também em Mateus 24:40. Em verdade vos digo, né, sempre que fizerdes a um desses irmãos, mesmo ao mais pequenino, a mim fizeste. Ou seja, toda bondade que a gente faz a uma pessoa, né? Toda boa obra que a gente faz, do pequeno ao grande, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Por isso que a gente tem que ter a responsabilidade de sempre procurar ser o mais transparente possível, né? Na minha profissão, mercado financeiro, né, eu procuro mostrar para os investidores o risco das coisas e as oportunidades. Mas eu sempre dou ênfase nos riscos, que é para a pessoa tomar uma decisão sábia dentro desse parâmetro, né, para ela saber onde ela está pisando. Muitas das vezes, né, alguns profissionais de mercado, eles querem só frisar o lucro e cegam, né, procuram cegar os investidores na ganância e não mostrar para eles a essência do risco, né? Isso aí eu
discordo um pouco, porque o investidor ele precisa ter essa noção do risco, ele precisa saber que ele pode ter o risco de perder todo o seu recurso investido em determinadas operações para ele tomar uma decisão mais sábia ou entrar com valores menores do que aquilo, porque senão, se você fala muito em taxas e retornos, o investidor ele pode ser movido pela ganância para tentar entrar muito mais pesado numa operação do que ele deveria entrar, tá? A sustentabilidade é a visão de longo prazo, inspirando-se na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, é importante investir e multiplicar recursos de forma ética, sem negligenciar a responsabilidade com o futuro. Essa parábola é engraçada, né? Quando a gente estava lá com os talentos, né? O mestre entregou talentos para cada um dos servos. Teve servos que multiplicaram 10 vezes, teve servos que multiplicaram 2 vezes, e teve um que ficou com medo de produzir. Pegou seu talento e enterrou no chão. Quando o mestre voltou, todos prestaram conta dos seus talentos e o que escondeu no chão devolveu a mesma coisa para o mestre e o mestre foi lá e o repreendeu. Ou seja, essa parábola também mostra que a gente tem que ser produtivo, a gente não pode ficar parado esperando alguma coisa acontecer para a gente se mover, a gente tem que procurar esse exemplo de produção. Tá? Outros exemplos, né, nessa contínua, né, exemplos inspiradores à luz da Bíblia, deixa eu ver aqui que eu tenho para vocês, eu mexi aqui. A outra ideia que a gente tem é que José e Daniel eles mostraram que mesmo em ambientes desafiadores, a ética pode prevalecer e transformar realidades. Esse é o ponto principal que nós temos hoje nesse podcast. Tudo pode estar adverso para você, mas os teus princípios, a tua retidão e a tua ética não. Podem ser material de barganha. Você tem que se manter firme no seu, nas suas características, nos seus ideais, tá? As lições que a gente tem hoje, né? A gente tem algumas empresas, né, que elas são reconhecidas hoje por uma política forte em sustentabilidade, por uma política forte em inclusão, transparência, compromisso, né? Então, a gente tem que procurar se adequar de bons exemplos, né, para a gente poder também melhorar nosso dia a dia como profissional ou até mesmo empresários, tá? E o que, que eu daria como dica prática para vocês que vão empreender, né? Ou para profissionais que têm, né, essa tendência aí de procurar sempre a moralidade e a ética, né? Sempre agir de forma correta, sempre agir de forma íntegra, né? Primeiro, estabeleça um código de ética interno, no seu próprio código de ética interno. Né? Se você for cristão, você que está me ouvindo, estabeleça esse código de ética dentro de valores cristãos. Segundo, implemente. Não tem esse código só para você, coloque esse código para vivência, né? Desenhe essas políticas de transparência, né? Monitore para você saber se você está realmente, né, atendendo isso, porque realmente é difícil, não é fácil não. Tem hora que você vai pisar na bola e quando você pisar na bola tem que reconhecer que você pisou, tá? Promover iniciativas que beneficiem uma comunidade ou incentivam práticas sustentáveis, né? Como reflexão, eu deixo para vocês o seguinte: como minhas ações podem transformar o ambiente de negócios ao meu redor e deixar o meu legado de integridade. Né? Vou até repetir. Como as minhas ações podem transformar o ambiente de negócios ao meu redor e deixar o meu legado de integridade. Eu agradeço aqui a atenção a todos, tá, que ouviram nosso podcast. Agradeço todos o compartilhamento, as mensagens que a gente recebe. E lembre-se, a verdadeira grandeza não se mede pelo acúmulo de riquezas, mas pela integridade, pela luz que espalhamos pelo mundo. Tá? A tendência nossa é procurarmos a cada dia ser um pouquinho parecidos, né, com o nosso Messias Jesus Cristo, né, com Yeshua. Né? A gente tenta procurar essa tendência todos os dias, a cada dia. Tá? Um dia a gente falha, um dia a gente consegue, um dia a gente se arrepende. Um dia a gente vai tentando. O importante é todos os dias levantar, tentando buscar essa tendência. Obrigado a todos e até a próxima.